Olá, gente, boa noite. Vamos falar de um tema muito importante, que todos nós estamos vivenciando em algum nível, em algum grau. Uns de modos mais conscientes, outros de modo aprendendo sobre esse tema, e alguns completamente alheios à realidade que estamos vivendo. Estamos vivenciando um momento de transição planetária. É um momento muito especial, porém, é, completamente inundado de transformações. Nós estamos vivenciando hoje cenários como a chuva solar, emissão de massa coronária do Sol. Essa emissão de massa coronária do Sol não é apenas um evento fora do planeta, é um evento que interage com absolutamente tudo que nós estamos vivenciando e com todo o planeta, desde a sua crosta, desde a sua superfície às suas profundezas. Quando nós nos damos conta dessas emissões de massa coronária do Sol, a conhecida chuva solar, nós temos que começar a perceber que ela tem outro tipo de atuação. Ela é uma ionização da nossa atmosfera. Ela traz para a nossa atmosfera uma potencialização do campo eletromagnético. Isso não se limita à beleza de uma aurora boreal, de uma aurora austral, que estão sendo cada vez mais intensificadas nos seus tons e cores. Vai muito além disso. Quando nós nos conectamos a essa percepção, nós nos damos conta que essa ionização, essa potencialização do campo elétrico magnético da Terra, ele interfere também na conhecida ressonância Schumann. É uma ressonância que ela tem uma batida, uma frequência de 7,83 Hz. Essa frequência de 7,83 Hz, que vem se perpetuando ao longo do tempo, ela sofre algumas alterações, é natural, mas ela vem sofrendo alterações muito significativas de 2012 para cá, sendo que, com esse pico solar do Sol, ela vem se potencializando. Mas, independente da frequência solar, que é extremamente significativa a sua observação e suas oscilações, nós também observamos a amplitude dessa frequência. Essa amplitude tem chegado a 40, 50, 70, 100, quando medida. Às vezes dá um blackout, ou seja, atinge níveis de amplitude que nós não conseguimos mensurar com os nossos equipamentos. É o que tem se chamado eventualmente de blackout. Ou alguma falha no sistema, ou a amplitude atingiu um estágio, uma frequência que as nossas máquinas, os nossos equipamentos não conseguem aferir. É o conhecido blackout. E isso tem se tornado muito frequente, mas muito frequente. Então, voltemos. Nós temos a emissão de massa coronária do Sol, a chuva solar, e agora estamos já falando da interação dessa chuva solar com a ressonância Schumann. Essa ressonância Schumann, ela não tem apenas a batida de 7,83 Hz, não é só apenas a amplitude. Ela é regulada pela quantidade de raios que caem no planeta a cada segundo. E é uma frequência que vai do Sol à nossa ionosfera. E nós ficamos ali naquela frequência, trazendo esse campo de ressonância. Popularmente é conhecido como o ritmo do coração da Terra. Por outro lado, essa frequência de ressonância Schumann também traz em si um campo elétrico magnético. E o que é muito interessante, porque todos nós que habitamos a Terra, nós estamos acostumados, da ionosfera para baixo, a regular o nosso campo, os nossos ciclos de sono, toda a nossa interação com esse campo eletromagnético através da ressonância Schumann. Por que isso? Porque nós também somos um campo elétrico e também somos um campo magnético. Temos o nosso eletroencefalograma, eletrocardiograma, que podem aferir essas ações de nosso campo. O que acontece é que quando vem a chuva solar, há essa potencialização da ressonância, uma, isso interfere também no nosso psiquismo, de uma forma extraordinária. E isso vem trazendo aquilo que nós podemos chamar de transtornos do sono, ansiedade, angústia. E por que isso? Porque o nosso campo ele começa a interagir de uma forma diferente do habitual. E por que isso está acontecendo, gente? É bom que a gente entenda que todo esse processo está associado àquilo que a gente também chama de transição planetária.
Daqui a pouco, eu vou falar desses tópicos, integrando todos eles num único aspecto. Quando nós falamos de transição planetária, nós estamos falando de sair de um planeta dentro de uma perspectiva de provas e expiações, cujo aprendizado se dá tão somente pela dor e sofrimento. E por que pela dor e sofrimento? Porque na nossa capacidade, na nossa percepção humana, não conseguimos aprender de outro modo. Vou citar um exemplo. Se alguém deu um tapa em minha mão, eu vou bater na mão do outro, para que o outro saiba que bater na mão dói. É uma forma de aprendizado. Se alguém bate minha mão e eu digo a ele que me machucou, mas que eu o perdoo, e que eu tenho certeza que ele não vai fazer isso novamente, porque ele tem um coração bom e trago amor e compaixão, não vai funcionar com ele. Porque o aprendizado em prova de expiações, no plano de prova de expiações, não funciona através do amor e compaixão. Não é que não seja apto a isso. A capacidade do pensar e do sentir, do cognitivo, não processa o amor e compaixão como uma referência de aprendizado. Porém, a Terra está fazendo o seu processo, a Terra está indo para um planeta de regeneração, com a gente ou não. Ela é um ser senciente que também está fazendo esse processo. De tal sorte que aí entra a chuva solar, aí entra a potencialização dessa ressonância Schumann, fazendo com que nós comecemos a mudar a nossa vibração. E o que é que faz uma vibração mudar? Olha que coisa curiosa. A ciência a física quântica tem trazido uma reflexão que você, quando consegue mudar o campo elétrico-magnético de um átomo, você consegue mudar a estrutura de um átomo. O campo elétrico e magnético de um átomo, você muda a estrutura do átomo. E o que é o átomo? A menor partícula da matéria dentro de uma perspectiva newtoniana. Porém, como é que a gente muda o campo elétrico-magnético? Pensar e sentir. O nosso pensar e o nosso sentir interferem no campo elétrico-magnético do átomo, matéria, e consegue mudar suas estruturas para a doença, para a cura, para um sono saudável ou para um sono intranquilo, para um coração calmo ou uma arritmia, porque a interação funciona dessa forma. E o que é que a gente começa a perceber com isso? Quando vamos entrando no planeta de provas e expiações, o nosso pensar e o nosso sentir, ele começa, seja estimulado pela ressonância Schumann, seja estimulado pela chuva solar, seja pelos desconfortos que essas experiências vão trazendo na gente, a gente vai sendo impulsionado a elevar as nossas frequências do que pensamos e do que sentimos. E isso vai gradativamente criando, através daquilo que a gente chama de campo de ressonância, lei de atração, uma separação interna daquilo que está em ressonância com essa nova Terra e daquilo que em nós não combina com essa frequência. Igual ao água e o azeite, ele vai ser separado. Só como é que a gente se separa de dentro da gente? Ressignificando aquilo que não mais nos acrescenta para fazer esse caminho com mais leveza. E aí entra os processos de transformação interna. Um processo de olhar nossas vulnerabilidades, nossas inseguranças, nossos medos. E isso pode vir de um modo mais consciente através do despertar, do integrar e do acender. E você olhar para você de uma forma mais consciente, dizendo: eu preciso realmente olhar esse meu medo, eu preciso ver de onde vem essa minha insegurança. Então, é importante olhar para essa minha autossabotagem. Eu começo a olhar e ressignificar. Isso torna o processo mais fluido e leve. E você começa a ressignificar e liberando aquilo cuja ressonância não está em harmonia com essa nova frequência que chega e passamos a nos tornar mais leve nessa transição. Porém, se eu retenho a mágoa, não, eu quero odiar, eu tenho orgulho, eu quero que fulano pense do jeito que eu acredito que tenha razão, seja a falta de empatia, a falta de afeto, a falta do amor, a falta da compaixão, a falta da humildade, o espírito de querer competir tudo o tempo todo. É, em todas as vibrações, a sexualidade exacerbada, precoce, drogas, vícios, tudo aquilo que não combina com essa nova ressonância, ele começa a ter que sair. Se a gente resiste, isso fica muito difícil, ao ponto de grande parcela da humanidade não conseguir fazer essa travessia. É isso mesmo, gente.
Grande parcela da humanidade não vai conseguir trabalhar nesse tempo. Podemos falar isso até em outra série, o que, quanto tempo nós tivemos e o que aconteceu nesse tempo. Mas, mesmo assim, a grande parcela provavelmente não vai conseguir fazer a travessia dessa ressignificação para poder fluir dentro dessa perspectiva com mais leveza, com mais harmonia para essa nova terra. Então, o que é que a gente pode concluir desse movimento? Que toda essa transição, todos esses eventos estão nos conduzindo a algo melhor, estão nos conduzindo a novos aprendizados que começam dentro da gente. E quais são os grandes sintomas que a gente tem vivenciando? Porque eu vou passar para vocês mais uma informação muito importante. Quando a gente fala de campo eletromagnético, o campo eletromagnético altera a estrutura do átomo e, por conseguinte, a própria matéria, esse processo de ascensão passa por um aspecto espiritual, passa por um aspecto mental de crenças. Nosso campo eletromagnético aqui passa pelas nossas emoções e sentimentos. O campo elétrico do coração, inclusive, na perspectiva dos estudos mais recentes, apontam que ele é 100 vezes eletricamente mais forte que o cérebro e 5.000 vezes magneticamente maior que o cérebro. Quando nós e chegamos nesse ponto do coração e chegamos no nosso ponto do sentir, concluímos, é espiritual, é mental, é emocional, mas também é biológico. Porque o nosso pensar e nosso sentir interfere diretamente em todo o nosso campo endócrino, inclusive. Vejamos um exemplo, um simples exemplo. Imagine um filme de terror, um filme do tubarão, vou passar um filme antigo, aquela musiquinha, tan, 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 e o tubarão aproximando para chegar perto de uma pessoa. Aí no cinema ou no filme coloca filme próprio para menores de 18 anos e filme próprio para pessoas que têm problemas cardíacos. Por que isso? Porque apesar daquilo ser uma projeção, ser uma tela, ser uma ilusão, esse é neurocientista, nosso cérebro não faz filtro, ele aceita aquilo como verdade e endocrinamente nosso coração acelera, liberamos hormônio, nosso corpo muda. O que eu quero dizer com isso? É que esse processo de transição planetária, ele é espiritual, porque estamos acessando novas frequências de consciência. Ele é mental, porque envolve as nossas crenças. Vou dizer uma coisa: até não crer numa crença é uma crença de não crer na crença. O universo é mental, o princípio do mentalismo, uma das leis herméticas. Então, ele trabalha nas nossas crenças, trabalha no nosso sentir. E ao fazer esse processo, ele vai trabalhar a nossa biologia. Isso implica em desconfortos físicos significativos, dores no corpo, insônia, ansiedade, arritmia, frequências cardíacas mais elevadas, alteração de pressão arterial. Pessoas que nunca tiveram, de repente, têm uns picos de pressão sem nenhum motivo, sem uma razão aparente. Eu recomendo o acompanhamento médico e clínico, mas observem o contexto histórico de vocês, porque se trata de uma transição, não é uma carta de sentença, é uma transição. Mas o acompanhamento é recomendável quando necessário, mas não percam de vista que vocês precisam trabalhar suas crenças, trabalhar suas emoções, trabalhar seu nível de consciência e a ressignificação de tudo aquilo que você precisa deixar para trás para que você possa seguir esse caminho. Além desses transtornos, nós temos dores articulares, tem sido muitos aspectos trazidos, como alguns eventos, náusea, muita náusea, vômitos, náusea, dores nas órbitas, nos olhos, é, dores nas costas. Isso são sintomas que têm surgido sem razão aparente. Sem razão aparente. É o que a gente pode chamar de algumas mudanças quase que súbitas de mal-estar. E se a gente for observar, e eu passei a observar, esses sintomas têm acontecido quando temos tido alguns picos na ressonância Schumann. A gente identifica pelas informações que hoje já temos pela NASA, e dentre outras fontes, quando ocorrem essas chuvas solares mais significativas, temos a informação da ressonância Schumann que elas chegaram na Terra. Um dia, 2 dias depois, o nosso corpo físico e psíquico começa a reagir a essa transformação. Então, esses desconfortos tendem a aumentar, porque a atividade solar ela está no seu pico e é cíclico. Então, a tendência é que tenhamos mais intensidades solares,
E essas atividades solares, elas não vão, através da ionização, apenas prejudicar os sistemas de comunicação, rádio, aparelhos eletroeletrônicos. Isso é o que se espera, o que se fala, o que se estuda, mas também, e a medicina e os estudos estão começando a considerar a ressonância Schumann e o campo eletromagnético como elemento preponderante da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Estamos caminhando para a integração dessa consciência como mecanismo de saúde, mecanismo de bem-estar emocional e espiritual. Tudo isso, gente, está acontecendo nesse exato momento. Vou trazer uma nota de curiosidade. Isso acontece no planeta inteiro, sim. Mas no Brasil, em especial, nós temos um outro evento, que é a anomalia do Atlântico Sul. O planeta inteiro está tendo a mudança do nosso polo magnético, que está indo do Polo Norte e já está quase na região da Sibéria. A gente percebe a navegação dos animais, os golfinhos, as baleias. Nós estamos na Bahia, em Salvador, nós temos aqui orcas. Aquilo que a gente só vê em filme no Polo Norte ou no Mar do Norte, nós temos aqui orcas na cidade de Itacimirim, no litoral baiano, pinguins no Farol da Barra. Olha só que coisa, só está faltando aparecer daqui a pouco. É um iceberg aqui no Farol da Barra. Mas assim, ela é um marinho aqui na Bahia. O sistema as referências de navegação estão mudando. Então, por que isso? Porque o polo magnético não é o polo norte físico, é o polo magnético, ele vai se alterando. E com ele, com as mudanças de ressonância Schumann, mudanças de intensificação das linhas leis, com as chuvas solares, que potencializam todo esse processo, é, a Terra está passando por uma grande transformação. Outra semelhança que se observou quando ocorre a chuva solar, aumento da ressonância Schumann, é um surgimento de mais terremotos. Terremotos mais significativos do que habitual. Geralmente sempre está tendo um terremoto, mas aqueles mais fortes e impactantes acontecem nessa, nessa sequência. Chuva solar, ressonância Schumann, modificação do nosso campo psíquico, eletromagnético, mas da Terra também. A Terra também tem seu campo eletromagnético, ela também está sendo atingida, ela também está se reestruturando dentro de muitas perspectivas enquanto ser ciente, vivendo esse processo evolucionário de ascensão. Isso interfere no núcleo de ferro na Terra, isso interfere no movimento das placas tectônicas, isso interfere causando os terremotos, isso interfere na reativação da estrutura vulcânica em toda a crosta terrestre. Às vezes, dois, três, quatro vulcões entrando em erupção no mesmo período. Uma coisa que em entrar já era uma raridade, hoje a gente já teve eventos de três, quatro no mesmo dia, na mesma semana, alguns. Então, não dá para fechar os olhos para isso. Temos que perceber se a gente vai ficar naquela camada daqueles que estão negando e totalmente herméticos às mudanças, às realidades e às possibilidades, ou estamos aqueles buscando informação, buscando discernimento, ou já estamos aqueles que já têm algum tipo de conhecimento, continuam aprendendo, mas já na condição de compartilhar. E o que é que a gente fala sobre isso, gente? Tudo isso nos leva a um planeta de regeneração, porque nesse ascensionar vibracional, nós aprendemos a nos relacionar através do amor e da compaixão. Existem leis naturais que regem o universo, dentre elas aquela que a gente conhece como causa e efeito. Mas acima dela nós temos a lei da verdade. Quando essa lei é alterada, nós temos a causa e efeito, que junto com a verdade e a lei do equilíbrio, que são leis que regem o universo, vão buscar sempre estabelecer esse equilíbrio. E a gente usa para estabelecer esse equilíbrio a causa e efeito. Citamos aquele exemplo: bateu em mim, eu vou bater na pessoa para ela saber que bater dói. Aprendizado de dor e sofrimento, planeta de prova e expiação. A pessoa bater em mim, eu vou ressignificar. Encaminho ao Criador que esse evento seja completamente cancelado em todos os níveis e resolvido a nível histórico, que exista um sentimento de amor e paz. E eu vou ensinar essa pessoa não com a palmada, eu vou ensinar essa pessoa com amor. E ela vai aprender. Só que esse aprendizado só é possível para que já tenha um outro nível de consciência. Então, esse exemplo de aprendizado, essa forma cognitiva, ela vai estar acontecendo a partir de agora, de uma forma mais veemente. E isso nos leva vibracionalmente
a um planeta de regeneração. Um dado curioso. Eu posso lhes assegurar, pelo que a gente consegue entender das literaturas, que prevê um período de transição planetária em torno de 300 anos, um findar desse processo entre 2035 e 2057, não dá para ser tão preciso cronologicamente, até porque essa linha de tempo é relativa, mas temos como estimular ou estimar lapsos temporais, cortes de lapsos temporais. Então, pode ser algo entre 2035 e 2057. A rigor, 2055, 57. Mas volto a dizer, dentro do que se conhece da espiritualidade, do que se refere à linha de tempo, não dá para ser tão linear nessa análise. Então, isso pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas vai ser e já está sendo. Não dá para negar essas mudanças. Isso nos leva a considerar que estamos vivenciando a nossa última encarnação na Terra como prova e expiação. Pois é, acho que não dá tempo de voltar para cá. Pode ser uma exceção. Porque se estamos falando em 2035 e 57, tem uma linha de tempo de desconstrução dessa velha Terra para uma reconstrução da nova Terra. Nós vamos começar a iniciar agora, em 2026 e 27, a separação vibracional na crosta terrestre, ou seja, entre os seres da Terra que habitam a Terra, seja na fisicalidade ou no astral, ou ressonância. Aqueles que estão na condição de vibrar nessa frequência e os que não estão em condição de vibrar nessa frequência da nova Terra. Porque não dá mais, não tem tempo para vivenciar e reencarnar, para viver experiências cujo aprendizado é de dor e sofrimento no planeta que daqui a 10 anos, ou menos, ou pouco mais, 20 anos, a mais ou menos, já vai ser um planeta de regeneração, vai estar se constituindo na construção de um planeta de regeneração. Essa frequência vibracional ela vai ser um ascendente contínuo e já começou cada vez mais. Então, aquele que quer voltar numa frequência de prova e expiação, do sofrimento, a ressonância é lei natural. Não vamos falar das leis herméticas hoje, mas é um bom tema para se aprofundar, mas é uma lei natural que faz com que há uma repulsa, e essas frequências não vão poder avançar. Segundo as observações das literaturas e canalizações, muitos dos que não permanecerem na Terra vão para um planeta conhecido como Quiron, que traz a informação que lhe corresponde a um período quase pré-histórico que vivemos na Terra, onde se torna um aprendizado extremamente difícil. Desenvolver a perseverança, a humildade, uma série de valores e virtudes que aqui não foi possível. E isso não se trata de uma punição. Essas consciências, se permanecem aqui na Terra, no planeta de ascensão, são aqueles predestinados a não conseguir nascer. São aqueles predestinados a sofrerem transtornos mentais absurdos, é, de loucura, porque estar numa frequência que não é compatível é insano. Por amor e compaixão, eles são conduzidos a uma frequência vibracional adequada que permite a ele dar seguimento ao processo evolucionário. Não se trata de retroagir, não se trata de punição. A evolução do espírito ela não retroage, ela pode até estagnar, mas ela não retroage. Todavia, é preciso que haja um ambiente necessário para que aqueles aprendizados possam ser ali reativados e, a partir daquele momento, o processo ascensional se retome e se continue. E aqueles que forem, assim como muitos vieram de Capela para cá, é outra história que vale a pena conversar um pouco, já retornaram, eles também poderão retornar para a própria terra. Mas é um aprendizado difícil. Agora, por que ir para lá, se nós ainda temos tempo para poder olhar para dentro, trazer o sentimento de amor, de perdão? Perdoe, gente, quem precisa perdoar, se perdoe. Traga o sentimento de amor por você, amor pelas suas conquistas, sejam elas quais forem, um amor é, por eu conseguir hoje ter um dia inteiro de paz, ou ter um dia que eu consegui é, admirar uma planta, conseguir ver um pôr do sol, louvado seja. São nas pequenas coisas que nos tornamos dignos das grandes coisas da vida. E eu lamento porque as pessoas não observam e não agradecem as pequenas coisas da vida.
E quando recebem as grandes coisas, não consegue ter olhos que veem, coração que sente para perceber. E a separação vai se fazendo. Se vocês ainda têm tempo e oportunidade, tragam a consciência, faz uma listinha do que eu preciso perdoar em mim, faz uma listinha de pessoas que eu preciso pedir perdão, ainda que tenha feito a passagem. Faz uma listinha das suas qualidades e virtudes. Reconheça e traga com isso o seu amor próprio, o seu auto-reconhecimento, a sua autovalidação. Faça uma listinha do que te faz feliz. No mínimo 10 itens. A maioria das pessoas não sabem preencher uma listinha de 10 coisas que te fazem feliz. Um vai botar, não, tomar uma cerveja, o outro vai botar tomar um vinho, o outro vai dizer, não, eu vou para, não sabe. Não sabe que faz feliz, vive a vida no automático. E mais importante, ainda quer que o outro descubra o que o faz feliz, quando ele nem mesmo sabe o que faz ele feliz. Então vira um nó. Faz essas listinhas, porque vai trazer clareza. E ao fazer essas listinhas, traga o sentimento. Pensar traz a idealização do que precisa ser manifestado. E o sentir traz a força alquímica da manifestação. Traga o auto-amor, o auto-perdão, a auto-valorização. Auto-valorização não é o empoderamento, eu posso, eu quero, e o outro não. O auto-amor dispensa a necessidade da validação de fora. Enquanto se buscar uma validação fora, é uma autoafirmação. Ainda é um caminho, mas ainda não é a chegada. Nós precisamos, a partir desse momento, trazer massa. Nós precisamos trazer o sentir do amor, do perdão, da compaixão por nós mesmos e partir disso para fora. Só podemos dar ao mundo o que temos. Somente isso. E seremos tratados pelo mundo do mesmo jeito que nos tratamos. Porque só podemos dar o que temos. E se o que a gente tem causa uma lei de atração, a gente só recebe da vida o que a gente se dá. Percebe? Vamos junto para a nova terra. Uma sugestão de uma meditação de menos de um minuto, um download que a gente pode trazer a consciência, e se cada um aceitar uma consciência de transição para a nova terra, se cada um aceitar de sim na sua consciência, e conecta com aquilo que for divino e sagrado para cada um. Eleva o pensamento ao Criador, o que for divino e sagrado para o Criador, e pode trazer essa afirmação, divino Criador, tudo que é, eu decreto, autorizo, que a incondicionalidade do amor invada todo o meu ser, preenchendo cada célula, molécula, átomo, cromossomo, me inundando da energia da incondicionalidade do amor, que é incondicional, e me liberta da necessidade de agradar quem quer que seja, o que quer que seja, até a mim mesmo. Me liberta de todos os preconceitos e pré-condicionamentos a viver a incondicionalidade do amor em mim, porque o amor é incondicional. Eu digo sim à incondicionalidade do amor e me inundo da incondicionalidade do amor. Traz a sensação do que quer que lhe lembre a sensação de ser amado ou amada incondicionalmente. E que isso reverbere em todos os nossos níveis de consciência, tempo, espaço, dimensões e planos da realidade, na melhor e mais elevada perspectiva do Criador. Gratidão, Criador, Deus Pai e Mãe, assim está feito. Respira, solta, agradece. Gratidão, gente. Vamos juntos para a nova terra. Uma linda jornada a todos. Arro.